Olá, minhas irmãs, tudo bem? Estou de volta. Para quem estava sentindo minha falta, para quem não estava também, beijos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mulheres da Bíblia novamente. E hoje nós vamos falar sobre duas mulheres incríveis, sobre a importância de passarmos os ensinamentos da Bíblia para os nossos filhos. E as duas mulheres de hoje que nós vamos falar é Lloyd e Eunice. A mãe, Lloyd, a avó, né? E Eunice, a mãe de Timóteo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas. O texto de referência é 2 Timóteo 1 até o versículo 5, onde narra rapidamente a história delas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre Lloyd e Eunice. Vamos comigo! Mas antes de começar, eu quero agradecer aqui as irmãs que me mandam mensagem perguntando: Irmã Nelly, cadê os vídeos? Toda semana, cadê os vídeos? E com essa correria de pandemia, trabalho em casa, filhos em casa, tá meio corrido. Eu vou me organizar para estar falando todas as semanas aqui. Um abraço para todas. Eu leio todas as mensagens. Eu fico muito grata pelo carinho de todas. E isso me encoraja e me faz seguir em frente. Muito obrigada. Pois bem, voltando aqui ao nosso tema de hoje, né? A nossa personagem da Bíblia, Lloyd e Eunice, sobre a importância de imputar no coração dos nossos filhos os ensinamentos bíblicos desde criança. Eu vejo algumas mães, a modinha agora, eu não vou ensinar religião para os meus filhos, eu vou deixar eles decidir quando eles crescerem qual o caminho que eles querem seguir, né? Se eles querem seguir na religião cristã, qual o caminho eles querem seguir. Pois eu digo, eu respeito a opinião de cada pessoa, mas com os meus filhos, eles vão aprender desde pequeno a importância de fé, de confiar em Deus, de estar buscando a Deus, de colocar os seus problemas nas mãos de Deus, porque é tão difícil viver esse mundo e sem Deus a gente não consegue nada. É em Deus que a gente coloca as nossas esperanças, é com Deus que a gente consegue caminhar tranquila, é em Deus que a gente alcança paz. E essa paz que eu tenho no meu coração hoje, eu quero transmitir ao coração dos meus filhos, e eu tenho o maior prazer em falar de Deus para os meus filhos, e falar: Jesus te ama e Ele te quer na igreja, e Jesus salva. Aqui meus filhos de 5 e 3 anos, eles cantam: Deus é bom, Deus é muito bom, e eles cantam isso o dia inteiro. Porque eu sempre falo: olha, Papai do Céu, Ele cuida de você, Ele tá aqui do seu lado. Eles ficam procurando, cadê o Papai do Céu? Porque eles ainda não entendem, mas um dia eles vão entender. E eles vão, quando eles precisarem, né, de tudo que eles precisarem, eles vão olhar para o lado e falar: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, eu sei que o Senhor está aqui do meu lado. E eu sou apaixonada por Jesus, e eu quero transmitir isso para minha família, para os meus filhos, né? Deixar esse legado. Pois bem, o apóstolo Paulo fala que Timóteo era conhecedor das escrituras desde a infância, desde muito novo. Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, respectivamente, elas são um grande exemplo de como é importante imputar a nossa fé no coração dos nossos filhos desde cedo. Elas são um modelo a ser seguido, e elas foram muito bem sucedidas no que diz a evangelizar o seu filho, a fazê-lo conhecedor da palavra do Senhor, nos ensinamentos cristãos a Timóteo. Ao plantar no coração dele a sementinha do evangelho, Timóteo, ele transmitiu isso para muitas pessoas. Lloyd e Eunice, elas são descritas na Bíblia como mulheres piedosas, de fé genuína. Elas tiveram uma participação fundamental na conversão de Timóteo. Elas os instruíram na palavra de Deus. Tá, desse discipulado, a gente pode ver, né, na vida do jovem Timóteo, ele foi um dos mais
importantes, líder da igreja primitiva. E tudo isso devido ao discipulado diário na casa deles, que ele teve, né? Com a mãe, com a avó ali, falando o amor de Deus para a vida dele. Cada personagem da Bíblia, ele tem um valor único e os seus nomes, eles não são citados em vão ou por acaso. Timóteo, ele é muito conhecido como o discípulo de Paulo. Paulo chamava Timóteo como o filho da fé, né? Mas Timóteo, além de ter uma herança paulina, ele tinha um legado familiar muito valoroso, né? Uma história de discipulado valoroso na sua casa, com a sua avó e com a sua mãe. A maior parte do tempo dos nossos filhos, eles é fora da igreja. Então, nós pais, nós devemos aproveitar cada minuto que a gente pode em casa para discipular os nossos filhos, para falar do amor de Deus, para falar o quão bom e quão maravilhoso é a presença do Senhor na nossa vida e na vida deles. E a gente não pode deixar esse momento de conhecer a palavra, de conhecer a Deus só para a hora do culto, porque passa muito rápido, porque às vezes a criança não presta atenção. Isso tem que ser feito de forma diária, em casa. A cada momento é um ensinamento. Eu falo, olha, Deus, ele vê quando você está fazendo alguma coisa errada. Olha, Deus está vendo o que você está fazendo de certo. É sempre introduzir a palavra do Senhor, é falar sobre Deus o tempo todo, porque isso imputa no coração da criança. Isso faz com que ele conheça a Deus. E o mais importante de você falar é você viver, porque a gente também é pelo exemplo. Então não adianta, Deus é maravilhoso e ele, o seu filho, tá vendo que você não tá faltando fé em você. Então assim, você tem que orar com seu filho. Se seu filho estiver doente, ora com ele, ensina a orar, ensina a pedir, Senhor, cura-me. Senhor, me dá cura. Se o Senhor não é da sua vontade de me curar, que o Senhor acalme meu coração, mas ensinar a ele. Ensinar a criança também a ter esperança, a ter fé, a aceitar o posicionamento de Deus sobre a vida dele. Uma mãe espiritual, ela ensina a palavra de Deus para o seu filho. E mãe, você tem a autoridade espiritual de Deus na sua vida para falar do amor de Cristo para o seu filho. Não é obrigar o seu filho a ser cristão, é falar das coisas maravilhosas que Deus pode fazer na vida da pessoa. O quão Deus é maravilhoso, o quão confiar em Deus é importante. E nós, mães, nós devemos exercer, né, esse papel de influenciadora da palavra de Deus na vida dos meus filhos. Essa semana que eu completo 36 anos, né? Eu quero compartilhar um testemunho sobre a importância a influência da mãe, né, na vida dos filhos de uma forma positiva, né? De oração, de intercessão. É um pouco dessa referência mesmo de fé, de perseverança, de nunca desistir, que a minha mãe, ela sempre teve na minha vida. Quando eu olho para trás, tudo que eu era antes, do que eu sou hoje, eu falo, Senhor, maravilha. Eu tenho só que agradecer, porque Deus é tão maravilhoso, Deus me ama tanto e ver isso através das orações da minha mãe, do quanto ela intercedeu, do quanto ela lutou por mim, do quanto ela acreditava. Ela nunca desistiu. Isso eu tenho uma gratidão assim, do tamanho do universo, sabe? Eu olho assim e falo, nossa, Jesus me ama mesmo. Na Bíblia diz que Paulo, ele tinha um bom testemunho, né? Ele era um servo valoroso. Já no meu caso, não era bem assim, né? Eu que fui criada na igreja, e na minha adolescência aconteceram muitas coisas na minha vida e eu me revoltei contra Deus, contra a igreja, contra todos e contra tudo, né? O universo. A adolescência é uma fase muito difícil. Então, mãe, aproveite agora que seu filho ainda é criancinha, que ele está aprendendo, porque você voltando no coração, plantando essa sementinha no coração dele, por mais que a fase da adolescência seja muito difícil, ele sempre vai ter aquilo no coração, né? Que Deus dá do caráter, dos ensinamentos cristãos, não adianta, por mais que a gente negue, que a gente se revolte, a gente não esquece. A sementinha do temente a Deus está lá no nosso coração,
escondidinho, mas ele tá lá. Porque quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente tá lembrando, olha, minha mãe me ensinou que está errado. Eu era péssima, meu Deus, como eu dei trabalho pra minha mãe. Eu fui muito difícil, eu era negativista, eu era totalmente do contra, eu não aceitava ninguém falar nada comigo. Eu costumo dizer que eu sou um amor hoje, em vista do que eu era antes. Ninguém gostava de mim mesmo. Eu acho que nem eu mesmo gostava de mim. Eu me tornei uma pessoa muito arrogante por todos os problemas que eu passei. Não culpo ninguém, era um problema meu, só porque a gente, na adolescência, a gente se revolta com o mundo contra todos e acha que o mundo é nosso. E eu só consegui voltar muitos anos depois, através assim, de muita persistência, de muita oração, de muito jejum por parte da minha mãe, a favor da minha vida. A minha mãe, ela nunca se cansou de orar por mim, ela nunca se cansou de fazer campanhas. Minha mãe era de ir pro monte, todo dia ela estava lá. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, como você vai pro monte? Eu ainda pegava no pé daquele cara. E aí alguém chegava e falava assim, ah, como é que tá nele? Menina, mas tá ótimo, olha. Aquela lá vai ser serva de Deus. Menina, bem essa mulher que declarava na minha vida era minha mãe. E eu achava engraçado na época, assim. Eu sempre fui dona da minha vida e a minha mãe, ela nunca aceitou, né? Ela, na verdade, me respeitava, mas ela orava e falava, Senhor, eu não aceito, eu quero a minha filha na igreja, eu quero a minha filha orando, eu quero a minha filha falando, fazendo a tua obra. E eu levava muito na brincadeira e com o passar do tempo, eu sentia aquele vazio, eu queria, alguma coisa, eu precisava, mas eu não sabia o que era. E eu sempre, quando eu ia para a igreja com a minha mãe, eu senti uma paz muito grande, eu queria voltar para a igreja, às vezes não tinha força. E eu entendi, um dia eu falei assim, Jesus é o que preenche a minha alma, Jesus, eu me sinto amada, eu me sinto acolhida. E foi quando eu decidi ir para a igreja, e foi quando eu decidi realmente entregar o meu coração para Jesus. E eu tenho vivido coisas extraordinárias na presença do Senhor. Eu vejo, a minha mãe era a única que acreditava que eu ia ser alguém na vida, porque eu não... As pessoas olham assim e falam, aquela mãe não tem compromisso com o Senhor, não vai dar em nada, tadinha. E a minha mãe, ela acreditou, ela acreditava, ela sabia que eu ia estar na igreja, que eu ia fazer a obra do Senhor. Eu ainda faço muito pouco em vista de tudo que o Senhor transformou na minha vida, em vista de tudo que o Senhor me deu, de todos os presentes inimagináveis que um dia eu imaginaria ter. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como o Senhor me transforma a cada dia, como o Senhor me molda, porque de uma pessoa extremamente magoada, extremamente quebrantada, o Senhor me levanta a cada dia, o Senhor me transforma. E eu vejo a cada dia o amor do Senhor na minha vida, o quanto Ele cuidou de mim, o quanto Ele cuida. Porque o inimigo, ele trabalha na nossa mente o tempo inteiro para você não acreditar em família, para você não acreditar em casamento, para você não acreditar em nada, para você não querer formar uma família. Eu falava, não, eu nunca vou casar, eu não acredito nessas coisas, as pessoas, elas mentem. E aí Deus me deu uma família linda, um esposo maravilhoso, 2 filhos que eu sou apaixonada neles. Meu Deus do céu, quando eles estão aqui, parece que tá faltando alguma coisa. E eu vejo assim, o agir de Deus na minha vida, como Deus me deu, como Deus me mostra cada dia o quanto Ele me ama, o quanto Ele me quer bem. Porque se a minha mãe não ora pra mim, se a minha mãe não declara na minha vida, se a minha mãe não insiste, talvez eu realmente não tinha tido isso que eu tenho hoje, esse presente de Deus que eu tenho na minha vida. Então, assim, eu agradeço, eu sou grata pelas insistentes orações da minha família a meu respeito, porque hoje eu falo, gente, eu poderia não ter tido isso, eu não poderia viver essa felicidade que eu vivo. E tudo foi em função disso, de persistência, de oração. Minha mãe sempre falou da Bíblia comigo, minha mãe sempre estava lá, olha minha filha, que na Bíblia está escrito isso, olha minha filha, tá vendo?
Às vezes ela era insistente até demais no meu modo de pensar, mas hoje eu sou eternamente grata, por mais que eu viva anos e anos e eu não vou conseguir agradecer pelo tanto de amor, de gratidão que eu tenho por eles terem feito isso assim, por mim, né? Mãe, se você tem, insista, persista, fale do amor de Deus para os seus filhos. Seus filhos estão na igreja, continue agradecendo, continue falando, continue sendo exemplo. Os seus filhos não estão na igreja, não desista de orar. Por mais que pareça difícil, complicado, não desista de orar, porque Deus, ele escuta as suas orações. E em algum momento, isso vai ser mudado, porque mudou comigo, vai mudar com você. Exige tempo, exige paciência, exige determinação, mas Deus cumpre a sua palavra e Deus escuta as nossas orações. E eu sou exemplo disso. Quem me conhece há anos atrás nunca imaginaria que eu voltaria para a igreja, que eu faria a obra do Senhor e que eu me dedicasse tanto. E por poucas coisas, por pequenas coisas, a gente acaba deixando que o nosso coração se enche de revolta, de tristeza. Mas a persistência, a oração da minha mãe, ela foi extremamente importante para a minha salvação, para a minha volta, para a minha transformação de vida. Isso valeu muito, porque hoje eu tenho convicção de servir a Deus é a melhor coisa, convicção de que Cristo é a nossa salvação. Eu hoje, se eu tenho problemas, eu entrego na mão de Jesus. É o Senhor que resolve por mim, não sou eu. Às vezes eu fico assim, eu ficava louca, mas meu Deus do céu, eu não vou conseguir resolver. E eu dobrava os meus joelhos, no outro dia parece que a solução estava ali. E era Jesus, era Deus cuidando de mim todo o tempo, e é até hoje. Sempre que eu tenho algum problema, eu falo assim, bem que eu não vou fazer mais um arrumo em mim, não. Deixa eu lhe conversar. E as orações, elas têm, Deus tem me ouvido, sabe? Deus fala comigo o tempo todo. E isso tem feito um bem, isso tem me trazido uma paz. E eu tenho aprendido tanto da palavra. E eu fico tão feliz quando eu decidi gravar esses vídeos, porque eu sempre fui muito espontânea, mas extremamente tímida. Chegar na porta da igreja, na frente da igreja e falar sobre a Bíblia, para mim era muito difícil, porque eu me travava, eu não conseguia falar. E isso tem me desenvolvido, tem me feito falar com pessoas que eu nunca tinha falado antes. Em algum outro vídeo eu vou contar sobre o trabalhar de Deus na minha vida, que foi muito doloroso, porque Deus é amor, mas Ele trata meu amor, não foi fácil não, foi muito difícil. Mas até no tratar de Deus na minha vida, Ele foi misericordioso. Deus transformou minha vida de uma tal maneira assim, que eu olho assim e falo, graças a Deus, o Senhor não desistiu de mim. E eu falo, mãe, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de interceder pela sua família, porque Deus, Ele cuida e Deus é amor. E se Deus precisar de tratar também, não fica lá, ai meu Deus, tadinho do meu filho, porque Deus trata, meu amor, e o negócio não é bonito, não. Quero deixar aqui uma palavra que na sua casa prevaleça o exemplo, a firmeza, a perseverança e os ensinamentos de Lloyd e Eunice na sua casa. Porque elas têm muito a nos ensinar sobre a perseverança de ensinar os nossos filhos desde pequeno o caminho que eles devem andar. Lá em Provérbios já fala isso, e não é à toa, né? Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu fui muito bem instruída na minha infância. Eu me perdi durante um tempo, né, nas minhas aflições, nos meus problemas. Só que aquela sementinha que foi plantada, ela nunca morreu. E quando eu me permiti, né, entender que só Jesus é o caminho, só Jesus que poderia me dar aquela paz que eu tanto buscava, hoje eu não quero mais outra coisa na minha vida, que é estar na igreja adorando ao Senhor,
fazendo tudo o que eu puder para trabalhar na obra do Senhor, com a maior gratidão que eu posso fazer na minha vida é trabalhar para o Senhor, é a minha forma de agradecimento. E vamos refletir. Você tem tirado um tempo para refletir, aprender da palavra do Senhor para transmitir aos seus filhos? Fiquem na paz, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.